Uma movimentação nos bastidores do Supremo Tribunal Federal busca isolar o ministro André Mendonça, relator das investigações que envolvem o Banco Master e o escândalo do INSS. Essa informação está disponível na coluna No Ponto, no site da Revista Oeste. Os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino estariam pressionando pessoas influentes e instituições próximas a Mendonça para que se afastem do ministro. Em um dos casos, Dino teria advertido um empresário do setor de saúde de que poderia atuar contra ele e contra o setor. Durante a conversa, o ministro teria citado como exemplo o alcance das decisões dele no processo sobre emendas parlamentares. Já Gilmar Mendes teria pressionado um empresário do setor de comunicação a interromper o contato com Mendonça e a deixar de promover a aproximação do ministro com representantes de diferentes áreas. Procurados, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino não se manifestaram sobre o assunto. Guta Pini. Olha, eu acho essa história toda muito estranha, porque o que que tem a ver a aproximação do ministro André Mendonça com o setor da saúde? Ou então com o setor de comunicação? Por que que esses empresários estão próximos ao ministro e onde é que entra essa ameaça? Porque isso aqui, pelo que está sendo noticiado, é ameaça que esses outros ministros, o Flávio Dino e o Gilmar Mendes, estariam fazendo a esses empresários. Eles não se manifestaram sobre o tema, também não negaram, isso é algo extremamente grave. Então, a gente espera que isso aqui não seja, de fato, a realidade hoje lá no Supremo Tribunal Federal, que os ministros estejam chegando nesse ponto. Agora, que existe uma movimentação ali dentro do Supremo, e a gente já está vendo isso de isolar o ministro André Mendonça, pelo menos ali, internamente, em relação aos processos e a atuação dele, nós já estamos vendo. Um caso que deixou tudo isso muito explícito foi naquele julgamento da prisão preventiva do Daniel Vorcaro e dos seus familiares, em que o Gilmar Mendes levantou uma série de possibilidades ali que poderiam acarretar na nulidade do processo, das investigações, por conta da atuação do ministro André Mendonça, que estaria recebendo advogados para tratar de delação premiada, quando não é o caso, quando essa tratativa tem que se dar com a PGR e com a Polícia Federal. Então, essa movimentação ali, em relação aos processos específicos, a gente já estava tendo conhecimento e já é grave. Agora, se chegou nesse ponto aqui, a coisa está escalando. E aí a gente volta na questão do Senado. Se a gente tem um Senado forte, esse tipo de conduta é cortada na raiz. Suano. Daniel, eu posso estar enganado, mas a novidade disso é apenas vazar ou ser divulgado que eles estão apertando o cerco contra o André Mendonça. Isso já tem sido feito. Isso é demonstrável. Quando você pega notícias que circularam mostrando que a Polícia Federal, por exemplo, demorou 7 meses para entregar algo que é uma solicitação ao André Mendonça, isso já mostra uma articulação para que ele seja isolado e impedido de trabalhar, com até uma certa sabotagem. Mas isso é interno. E o externo? Quando eles chegam e autoridades começam a se reunir com personalidades da sociedade civil para que ele se afaste de uma outra autoridade que pode estar trazendo problema para a estrutura interna, seja do STF, seja para a estrutura do poder que se instalou no Brasil. Não é novidade, isso já está acontecendo e é assim que eles trabalham. É assim que se trabalha quando você tem o desejo de destruir tanto a credibilidade quanto sabotar o trabalho do outro. É uma forma de pressão externa. Mas só tem um dado. E aí, para nós, tem que ficar muito claro. Isso, se confirmado e tem que ser investigado, é crime. E deveria ser punido. Berenice, eu vou trazer um outro ponto para você também, dividindo a tela com você, porque além dessa pressão aí de Gilmar Mendes e de outros ministros também do Supremo Tribunal Federal em cima do colega André Mendonça, a Polícia Federal também tem mantido uma pressão sobre o André Mendonça. A Polícia Federal manteve aquele pedido à AGU, a Advocacia Geral da União, para que seja apresentado um recurso contra a decisão do ministro André Mendonça de determinar o compartilhamento dos dados brutos do caso INSS, que tem, entre outras provas, a íntegra das quebras de sigilo de Lulinha e também da lobista Roberta Luxinger. A ordem judicial também proíbe que sejam realizadas mudanças na equipe de investigação sem informar ao relator do caso no Supremo Tribunal Federal. No caso, estamos falando do ministro André Mendonça. Berenice.
Exato, Daniel. Até porque o ministro Mendonça só ficou sabendo da troca do delegado que investigava o roubo dos aposentados, que tinha toda ali a estrutura desse inquérito, que estava por dentro de tudo, desde o início das primeiras fases ali da operação sem desconto. Ele foi informado 15 dias depois dessa substituição. Então, esse foi um dos motivos pelos quais André Mendonça, enquanto relator dessa investigação no Supremo Tribunal Federal, fez ali, né, esse pedido formal para que seja comunicado e que também as provas colhidas ao longo dos meses, ao longo das próximas operações, que não chegue para ele filtrado essas informações, que tudo seja repassado de forma bruta, se é assim que podemos definir. E essa pressão, como você bem trouxe, ela veio por parte, inclusive, de uma carta que foi assinada pelos 27 superintendentes da Polícia Federal, de todas as unidades federativas, superintendentes, por sinal, que foram nomeados pelo chefe, né? Por André Rodrigues, que é o diretor-geral da PF, e ali eles falam que essas duas exigências de André Mendonça acabavam comprometendo a autonomia da Polícia Federal. É engraçado que quando na época do inquérito das fake news, aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, ele fez exigências muito maiores. Ele escolheu qual delegado que ia investigar e que estaria ali junto com ele ao longo desses últimos anos, entre outras coisas que ele foi exigindo durante o inquérito das fake news, mas na época não teve nenhum tipo de manifestação da PF com relação a estar com a autonomia sendo de alguma forma comprometida. Então, nesse sentido, André Mendonça vem se sustentando ali, né, na sua verdade e também na honestidade, Daniel. Só para finalizar, ainda ontem ele mandou recados durante um evento que participou, falando que ministros não devem ter o interesse de ficarem ricos e também que essa é uma profissão, né, o cargo de magistrado, que nem tudo são flores, que os 2 primeiros anos, inclusive, dele, logo que assumiu uma cadeira no Supremo, esses 2 anos foram de muito terror, de muita falta de vontade de continuar ali devido a justamente essas pressões e panelinhas que ocorrem dentro da Corte Suprema. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.